Bom, chegamos à dialética. Nas aulas presenciais, antes da gente ter essa parada, eu tinha dito a vocês que eu ia ensinar na lousa para vocês um esquema para a gente fazer a prova e uma análise, fazer a prova e uma análise dialética. Isso não vai funcionar porque eu precisaria de uma lousa, eu não tenho uma lousa aqui em casa. E mesmo que eu fizesse um esquema para explicar para vocês visualmente, eu acho que não ia ficar tão legal quanto a lousa presencial. Então, quando a gente retornar, eu explico para vocês como é que era isso, e até a gente pode fazer esse exercício. Mas isso não me impede de explicar para vocês a dialética, né? O exercício da dialética. Então, veja, dialética é uma palavra que vocês vão escutar muito na vida, né? Então, eu posso dizer para vocês que propriamente a vida é dialética. O que que a dialética é? A dialética é um método de análise social. Mas, professor, você não tinha dito que o materialismo histórico era um método de análise social? A dialética também é um método? Como é que é isso? Exatamente isso. É a junção de dois métodos, ou a fusão deles, que vai criar um método marxista, que é o método materialista histórico dialético. Mas então, primeiro, vamos entender o que é a dialética, para que a gente possa juntar com a ideia anterior, que era a ideia do materialismo histórico, e aí produzir um resultado único, que é a junção dessas duas ideias. O que é o materialismo histórico dialético? Então, no primeiro slide eu coloco exatamente isso, que a dialética é um método de análise social. A dialética marxista, diferente da hegeliana, pensa as relações a partir das leis que correspondem às leis da realidade. Então, veja, ele começa dizendo que o Marx ele muda a compreensão de dialética que, que existia até então. Então, a compreensão dialética que existia, a mais comum, era a do Hegel. E aí o Marx muda isso, ou seja, até que hoje, quando se fala de dialética, ou se pensa em dialética, se pensa muito mais na dialética marxista do que na dialética hegeliana. Então, é uma mudança disso. E ele diz que essa mudança acontece porque o Marx pensa as relações a partir das leis que correspondem às leis da realidade, ou seja, a partir de uma noção de pensar o real. A dialética é um exercício de pensar a realidade. Ela serve para que a gente pense o mundo real e não só as ideias, que a gente use as ideias para confrontar a realidade que a gente vive. O exercício da dialética é o exercício de pensar e utilizar esse pensamento como meio de transformação da realidade. Então, não adianta só pensar, só ter ideias. As minhas ideias, o meu exercício de pensar, o movimento do meu pensamento tem que ter como resultado ou precisa, né, caminhar para que isso modifique ou provoque uma transformação na realidade. Eu vejo muito isso com os alunos negros quando eles me encontram, quando eu vou falando sobre a negritude, e de repente eles assumem, né? Assumem o cabelo, assumem a dizer que são negros, né? Eu sou negro, eu sou preto, etc. Então, o meu pensamento, o exercício do pensar, e esse pensar fez sentido para ele, porque se não fizer, não vai acontecer isso. Tem alguns que não escutam aquilo que eu digo, e para eles não faz sentido nenhum, eles continuam da mesma forma, mas para muitos faz sentido, então, escutar aquilo, ou seja, o exercício daquele pensamento, eles passam a pensar e esse exercício de pensar transforma em realidade, ou seja, é um pensamento que vira realidade, ele se transforma, ele pode ser outra coisa, ele transforma-se outra coisa. Porém, a dialética é, segundo Marx, um movimento histórico, ou seja, a dialética é fruto da história, né? Ela não é ao acaso, né? Não é só o pensar, ou seja, a dialética, ou seja, o confronto dialético, é ele que movimenta a história está em movimento, a história não está parada. Então a gente parou no ano e as coisas continuam como estão. Não, 2020 é diferente de 2019, veja onde a gente está, né? Fazendo uma videoaula em casa. Por quê? Porque a história não para, a história está em movimento. As coisas estão acontecendo e isso não está sob o nosso controle. Então, a história é um movimento importante da gente observar. Então, não é a dialética que determina a história. A dialética serve para que a gente pense a história e o movimento que a história faz. Ou seja, como é que a gente se comporta diante de eventos históricos e como o nosso comportamento vai ter um reflexo na nossa própria história, na nossa própria organização, na nossa própria contradição, né? Contradição são ideias contrárias e é da contradição que a gente se constrói. Ou seja, é confrontando os diferentes, confrontando as diferentes identidades é que a gente sabe qual é a nossa. Então, eu só posso saber que eu sou preto porque eu me confronto com branco, com amarelo, com indígena, com todos aqueles que eu não sou. Então, a contradição, o exercício de ser contraditório, é ele que provoca as transformações. Então, não há transformação sem contradição. E no final, a contradição está presente na história e ela está presente em nós. Eu e todos vocês já foram alguma vez na vida contraditório.
Então, quando vocês pegam dizendo, puta, né? Eu fiz aquilo que eu não devia ter feito. Nossa, eu falei uma coisa e fiz outra. Quando você fala uma coisa e faz outra, você foi contraditório, você agiu em contradição. Você contradisse, ou seja, alguém disse uma coisa, aquilo que você disse foi aquilo que você não fez. Então, pessoas que têm atitudes diferentes daquilo que falam, né? Então, fala uma coisa, prega algo, mas age de outra forma, são pessoas que a gente chama de contraditórias, né? Elas estão sempre em contradição, dizem uma coisa e fazem outra. Mas todos nós, em algum sentido, somos contraditórios. Construção da nossa identidade, a nossa relação com nós mesmos. Então, a contradição, meus amores, é parte da vida, da história e a parte de nós mesmos. E é isso que o Mike está dizendo. Vou explicar para vocês. A dialética, então, é um exercício do pensamento que funciona através de uma dinâmica. A dinâmica de funcionamento dela é tese, antítese e síntese. É como se formasse um triângulo. É a ideia que vigora na sociedade, a ideia que é aceita pela maior parte das pessoas. A antítese ou antitese é a ideia contrária, ou seja, é aquele núcleo de ideia que é contrário, ou seja, é um choque de ideias. E a síntese vai ser o resultado desse choque de ideias, ou seja, como é que a sociedade vai se comportar diante de ideias diferentes, qual a resolução que ela vai dar para esse problema. Geralmente a dialética fica mais evidente, a contradição em temas polêmicos, então, por exemplo, o aborto, a legalização das drogas, o casamento homossexual, são temas em qual não há a eutanásia, que é o direito de morrer, o direito de pedir a morte ao Estado, são temas que a sociedade não está em consenso e é necessário discutir. Então, eu vou usar um exemplo só para que vocês entendam o aborto. Não quer dizer que eu concorde, não tem nada a ver com isso, galera. Aqui não estou dizendo sobre concordar ou discordar, a minha posição não interessa, nem é sobre isso que a gente está tratando. Então, aí cada um se relaciona com a questão do aborto como achar que deve se relacionar de acordo com a sua religiosidade, com a sua interpretação de mundo, etc. O que eu estou fazendo aqui é uma análise dialética de como a questão do aborto mudou socialmente, tem mudado, e isso é fruto desse confronto de ideias. Então, a tese que vigora na sociedade, ou a tese mais aceita pela maior parte das pessoas, ainda é que o aborto é proibido e ilegal, ele não deve ser feito. Então, quem fizer, ou a mulher que o cometer, ela será considerada uma criminosa. O aborto no Brasil é crime. Todos vocês sabem disso. Você diz, professor, eu não concordo. Eu concordo. Beleza. Se você não concorda, e os que não concordam são exatamente os que representam a antitese ou a antítese. Então, ao mesmo tempo que boa parte das pessoas concordam que o aborto deve ser crime, e não deve ser, portanto, permitido pelo Estado brasileiro, ou seja, a mulher não tem o direito de abortar, há uma série de pessoas, há algum grupo de pessoas que acham o contrário, falam, não, o aborto não precisa ser crime, né? Ele não pode ser crime. E aí o choque dessas ideias vai provocar um terceiro momento. As pessoas que acham que o aborto não deve ser crime, ou os acham por alguns motivos. E aí é necessário julgar se esses motivos são válidos ou não são válidos. Então, às vezes, esses motivos são até aceitos ou eles são compreendidos pela parte que não concorda, e aí a gente tem uma mudança em como se relacionar com isso. Então, por exemplo, a princípio o aborto era proibido em todos os casos. Hoje ele já é permitido em algumas questões. E isso é o resultado do choque. Então, supomos, aqui está na tese, as pessoas que dizem que o aborto é proibido, ilegal, não deve ser cometido. Aí na antitese, ou nas antíteses, há várias possibilidades de argumento. Então, havia as pessoas que diziam que a mulher que é estuprada, enfim, ela foi vítima de uma violência, ela não queria ter um filho, ela vai ser obrigada a ter um filho de estuprador. E o risco de morte, né? Quando a mulher tem o risco de morrer, ela vai, mesmo assim, ter que... ela não tem o direito de optar pela sua própria vida para sobreviver e talvez poder ter um outro filho numa outra gravidez, ou ela vai colocar a vida dela em risco para ter um filho porque não é possível abortar. É o caso dos bebês anencéfalos, que são os bebês que nascem sem cérebro. Então a mulher vai descobrir que ela vai ter um filho com um bebê sem cérebro e ela vai ser obrigada a parir ele. Bom, é dessas ideias que nascem o confronto. Então, supomos, né? E na lógica brasileira foi exatamente assim. Então, as pessoas diziam que o aborto devia ser proibido em todos os lugares, em todos os jeitos, de todos os critérios. E aí vem as pessoas das antíteses com esses critérios. Deste choque de ideias, a gente gera a síntese, que é um terceiro momento, onde a gente cria um novo momento histórico. Então, veja,
O aborto continua sendo proibido, ele é até hoje ilegal no Brasil, no entanto, ele é permitido no caso de estupro. A mulher, quando é estuprada e quando comprova estupro, tem um boletim de ocorrência, ela é permitida e tem o direito e o Estado é obrigado a fazer a ela o aborto. Isso significa que o aborto é legal? Não, o aborto continua sendo proibido e essa é a tese da sociedade. Mas uma das antíteses foi incorporada na tese e gerou a superação, um novo momento, que é a nova tese. Qual é a nova tese? O aborto é proibido e ilegal, é crime, no entanto, ele é permitido no caso de estupro. Aí vem as pessoas dizem, e assim, desses confrontos é que se desenvolve a dinâmica dialética e vai se evoluindo. Então, a tese que a gente tem hoje no Brasil é, depois de muitos confrontos, o aborto é crime, é proibido, é ilegal, então a mulher que aborta, ela comete crime, a menos que, então tem 3 agravantes que permitem que a mulher aborte no Brasil hoje. Né, se ela for estuprada. Se ela for estuprada, há uma exceção a essa lei. Então é permitido que ela aborte. Se ela for estuprada, se ela correr o risco de morrer, então no caso do risco de morte, a mulher tem o direito de preservar sua própria vida. No caso dos bebês anencéfalos, que eram os bebês sem cérebros, então se for identificado que o bebê não tem cérebro, que ele vai nascer e vai viver 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, a mulher tem o direito de tirar este filho, visto que essa não é uma vida útil. Ela vai morrer dali a alguns segundos nascidos. E no último foi no caso dos bebês com microcefalia, que foi uma permissão que veio depois dos casos de Zika. São nesses 4 casos que é proibido abortar no Brasil. Nos outros não são. Então ainda a tese brasileira continua sendo a mesma, apesar do conflito da antítese. No Brasil o aborto é crime, é proibido e não deve se fazer. Então a dialética é isso, a tese dos conflitos sociais que provocam o ser humano. A reflexão histórica dialética, ela acontece através do conflito, ou seja, sempre é uma ideia, a tese, a ideia que é aceita pela maioria, e para a tese é sempre as antíteses, ou seja, as ideias opostas. E do confronto de ideias é que surge um novo momento, ou seja, quem é que está certo? Esquerda, direita, né? A ou B, sim, X ou Y, você entende? É o confronto de ideias opostas, e deste confronto de ideias nasce um novo momento. Então, é um movimento da história. Então, do confronto de ideias, a gente tem a superação, e essa superação se torna a nova tese, e essa nova tese vai ter uma nova antítese, e assim sucessivamente. É para isso que serve o método dialético histórico, né? O método da dialética, né? Do materialismo histórico dialético. Então, veja, como que eu explico as transformações ocorridas através da história? Então, veja, a superação do modelo escravocrata vem da oposição entre colonizadores e quilombos. Né? Lógico que tem a pressão internacional da Inglaterra, lógico que tem a pressão internacional do mundo, que é para o Brasil, que vai ser o último país no Ocidente a abolir o sistema escravocrata, mas né, é através do conflito e do confronto entre aqueles que achavam que a escravidão era um modelo válido de sociedade e aqueles que não achavam que a escravidão é um modelo válido de sociedade. Então a história do Brasil muda, né, não tão significativamente, o racismo ainda é fruto desse processo anterior, e vai gerar outros processos de conflitos sociais, mas a história do Brasil muda quando né, essa oposição se torna muito grande. E através dessa contradição é que a gente encontra um novo fato histórico. Então, é o conflito da tese com a antitese, o conflito dos diferentes, das ideias opostas, quando eles entram em conflito mesmo, isso vai gerar um outro momento histórico. Então, veja, o conflito da burguesia com a nobreza gerou o capitalismo, por exemplo, né? Gerou a Revolução Francesa, o fim da monarquia, o fim da organização do sistema feudal, da lógica de funcionamento desse sistema. Então, é necessário que a gente pense por esse ponto. Agora, eu vou falar um pouco à frente sobre o método dialético e seus 4 princípios. E aí a gente vai encerrar essa aula.